Olá, gente, bom dia. Hoje é 24 de fevereiro de 2022. Meu nome é Vera e esse é o meu canal. Ah, teve um vídeo que eu gravei, eu não lembro mais se foi, acho que foi em janeiro, né? Que eu estava falando, estava contando algumas coisas que aconteciam na minha casa quando eu ainda frequentava a igreja, relacionadas ao meu marido, que ele guardava dentro dele sentimentos sobre as coisas que aconteciam, porque ele não era membro e eu sim era membro, e ele não falava na época. E quando eu saí da igreja, ele se animou a contar. Teve um seguidor do meu canal que me perguntou, disse: eu fiquei curioso para saber o que aconteceu com o seu marido naquela ocasião. Então, na época que eu estava na igreja, como todas as famílias na Terra, como todas as pessoas no mundo, acontecem coisas, às vezes provas difíceis da vida, né? Às vezes momentos que a gente se sente numa encruzilhada, né? Tipo uma doença, um probleminha de saúde de um filho, não sei, qualquer coisa. E na minha vida também acontecia, óbvio, né? Mas teve uma vez, mais de uma vez, que os meus filhos precisaram passar por cirurgia pequena, de pouca importância, em relação à medicina, é pouca importância. Para mim era importância demais, porque eu levava tudo sempre muito, muito a fogo, como se diz aqui, muy a pecho, na Argentina. Mas eu levava muito a sério, então eu sofria muito cada probleminha de saúde que eles tinham, cada cirurgia, por menor que fosse, eu ficava muito nervosa. E teve uma vez que meu filho menor teve que fazer uma cirurgia que já não era tão assim, não representava nenhum perigo de vida, mas era uma cirurgiazinha complicada, né? E eu fiquei muito nervosa. E o meu marido, ele pensou: será que acontece essas coisas porque eu não sou membro da igreja? E será que eu tenho que me tornar um membro da igreja para que as coisas ruins não aconteçam? E ele ficou realmente, porque ele não sentia que era a igreja de Jesus Cristo, ele não sentia que era boa essa igreja. Ele acompanhava de longe tudo que acontecia e ele sentia que era uma manipulação que faziam comigo, que eles jogavam com o meu sentimento, com o meu sistema emocional na igreja. Ele tinha razão, mas eu não sabia, né? E eu seguia à risca tudo que diziam na igreja. E ele disse: se acontecer tudo, sair tudo bem dessa cirurgia, eu vou ter que me batizar, ele disse. Mas essa cirurgia, eu acho que foi em 2017 ou 2016, não lembro mais quando. Meu filho era pequeno. E depois passou o tempo e ele realmente não se batizou porque ele não sentia que era a coisa certa. Ele não sentia. Ele disse que dentro dele ele pensava: se eu tenho que sentir. Se é a igreja verdadeira, Deus tem que me mostrar. E ele disse que até orava. E essas coisas ele não falava para mim quando eu estava firme na igreja, porque eu acho que ele pensou assim: se eu digo que eu estou orando, ela vai me pressionar muito mais. Então ele ficava quietinho e ele só dizia: se sair tudo bem, eu vou me batizar. Depois ele sentia que não era para batizar. E ele dizia: se Deus realmente quer que eu me batize nessa igreja, ele vai fazer eu sentir vontade, o desejo de me batizar. E ele disse que nunca sentiu, totalmente o contrário. E como na igreja diz que o inimigo não tem poder sobre os nossos pensamentos, e ele sabia disso, meu marido, porque eu falava para ele essas coisas, ele disse que não falava em voz alta, que só pensava na mente dele. Ou seja, se é a igreja de Jesus Cristo, e se meu marido faz uma oração no pensamento, o inimigo não tem poder para influenciar ele para não fazer. E ele sentiu que ele não deveria. É mais, ele sentiu que eu estava enganada lá dentro.
E tudo isso no pensamento dele. E ele disse que ele tinha o desejo genuíno de que, se fosse preciso, ele se batizava. Então, aí a gente pode ver o Espírito Santo, a influência do Espírito, a luz de Cristo, a igreja verdadeira. Se você ora e pede, Deus vai mostrar. Bom, Deus não mostrou para o meu marido. Ou seja, ou Deus não existe, ou ele existe e a igreja é uma mentira. Porque da forma correta ele fez. Até ele fez no pensamento, para que o inimigo não tenha acesso ao pensamento, a ideia que ele estava tendo. Então é isso que aconteceu. Ele nunca se batizou, mas ele diz que sofreu muito. E ele só foi se tranquilizar, relaxar e ficar tranquilo com essa ideia de que tinha que ser membro da igreja quando eu saí, eu descobri coisas da igreja. Ele disse, viu? Essas coisas aí que tu está descobrindo, eu desconfiava. Eu não sabia dos investimentos comerciais da igreja, eu não sabia que a igreja era milionária, eu não sabia das falcatruas de José Smith, eu não sabia da falsa experiência que ele teve com a primeira visão, eu não sabia da poligamia de José Smith, ele não sabia de nada, mas ele desconfiava. Porque ele sentia que aquilo não era bom, ele via a manipulação que faziam comigo e com meus filhos lá dentro. Ele disse, isso tudo estão fazendo para você, para que eu entre para a igreja, para que você tenha um pouco de tranquilidade comigo lá dentro. E aí eu vou pagar o dízimo e eles vão estar contentes comigo. Vão ter um burro mais para trabalhar de graça e vão ter o meu dízimo, que é o que a igreja espera. É gente para trabalhar de graça na igreja, para doutrinar outros e também para pagar dízimo. É a única coisa para que você, membro da igreja, serve. Você se acha muito importante na igreja? A única importância que você tem é o seu trabalho para a igreja. Você é um número, você é um robô trabalhando para a igreja. Um robô pagando dízimo. Só isso. Por que a igreja não se importou muito que eu saí da igreja? Porque eu não pagava dízimo, eu não trabalhava, eu era dona de casa. Eu pagava só oferta de jejum e muito generosa. E nunca recebi um comprovante da minha oferta de jejum. Ela voou, foi para a mão de alguém que não sei de quem, mas ela nunca ficou registrada. Todos os anos aqui na Argentina que eu paguei oferta de jejum, não ficou registrado. O meu filho Pedro levava o envelope muitas vezes até o bispo. Tá? Ele é uma prova disso. E outras pessoas também, porque me viram entregando o envelope, viam o Pedro entregando o envelope para o bispo. E nunca ficou registrado uma oferta de jejum. Eu achava que não ficava registrado, por isso que eu nunca ia pedir. Na minha última entrevista de acerto anual do dízimo, com o último bispo que eu tive, ele disse que sim. E ele disse, cuidado, irmã, com essa desconfiança, porque isso é assunto para excomunhão do líder que ficou com o seu dinheiro. E bom, todos os bispos que passaram antes de Civic, em Loma Hermosa, então, estão possíveis de excomunhão, porque eu nunca recebi um comprovante das minhas ofertas de jejum, tá bom? Então era isso que acontecia com meu marido, e é isso que aconteceu. A nossa mente se abriu, a minha mente se abriu, a dele já estava aberta, e a gente se livrou dessa pressão, dessa culpa, desse medo. E ele, como nem era membro, ele também sofria esse medo, essa culpa, essa pressão, que tinha que ser membro, porque as coisas ruins aconteceriam. E, gente, não é assim. Não é assim. A vida é a vida, dentro ou fora de uma religião. O que acontece quando a pessoa está numa religião, ainda com os problemas normais da vida, ela sofre muito mais porque ela está lá dentro de um grupo que está te oprimindo, que está te sugando até a última gota de respiração, de transpiração, de esforço, de energia que você possa ter para trabalhar lá dentro. É a diferença entre uma pessoa que não vai para a igreja e uma pessoa que vai para a igreja. É o trabalho escravo que ela sofre quando ela pertence a uma religião, tá? E hoje em dia, nenhum de nós de casa tem pressão religiosa, nenhum. E vivemos tranquilo enquanto a isso. As outras coisas acontecem normalmente, como em qualquer família da terra, em qualquer pessoa desse mundão, tá bom? Dentro e fora da igreja. Um beijo para todo mundo. Eu vou gravar outro vídeo
porque eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece quando você vai aguentando as coisas na igreja e não diz nada, para se dar bem com todo mundo, para estar bem com todo mundo, né? Contente, não encontrar problema com ninguém lá dentro, não brigar com ninguém lá dentro, não se desentender, para você ficar lá, porque se você se desentende com alguém dentro da sua ala, o que acontece? Você vai ficar sem a recomendação, porque se você não for para sua ala e for na outra ala, eles não vão renovar a sua recomendação para o templo. Então, você tem que se dar bem com todo mundo ali, não importa que você está engolindo sapo, cobra, ranho, tudo quanto é bicho. Você tem que ficar lá quietinha e obedecer tudo e se dar bem com todo mundo. Mas eu vou falar o que acontece. Se você é um membro da igreja firme e fiel e se dá bem com todo mundo, é tudo uma paz, você cumprimenta todo mundo, você sorri para todo mundo e nunca se desentende com ninguém, tem algum probleminha aí, tá? Eu vou falar isso no próximo vídeo. Capaz que eu grave hoje ainda, tá? Hoje é quinta-feira. Capaz que hoje à tarde eu ainda grave um vídeo falando sobre isso. Beijinho, tchau!